Meus queridos irmãos, boa noite, muita paz para todos. Nós estamos dando início ao nosso momento doutrinário. Hoje são 23 de março de 2021. Devido às orientações das autoridades, nós hoje resolvemos fazer a doutrinária via redes sociais. Sejamos muito bem-vindos, convidamos a todos neste momento para a prece. Senhor Jesus, nós damos início a esse momento de reflexões, porque em Teu nome, Jesus, é que iniciamos os trabalhos da noite nesta casa. Fica conosco, nos abençoa e nos ajuda neste encontro com André Luiz, a vida no mundo espiritual. Dessa forma, é com as Tuas bênçãos, Jesus, que iniciamos o trabalho de hoje, formulando votos de muita paz para todos nós. Olá, meus queridos, nós estamos dando início e o nosso tema de hoje, estudando ainda as obras de André Luiz, nós escolhemos ter esses encontros com André Luiz, a vida no mundo espiritual. E hoje nós vamos estudar o tema Mecanismos da Mediunidade. O livro Mecanismos da Mediunidade, ele foi psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que é médico. Esses dois personagens importantes psicografaram este livro Mecanismos da Mediunidade no ano de 1960. E foi um livro que trouxe uma contribuição muito grande para que viéssemos a entender não apenas os mecanismos do ponto de vista fisiopsíquicos, mas abrangendo todo o universo de ondas, todo um contexto de moralidade, de ensinamentos evangélicos e, cientificamente, a conexão que se estabelece entre a terra e o céu. Assim podemos dizer. Nós vamos entender que o livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos traz um verdadeiro panorama da vida espiritual e da vida humana. Como que essas duas vidas, ou digamos melhor, como que esses dois mundos se completam e se intercambiam em verdadeiras ondas e sintonias. A gente vai perceber que, conforme André Luiz, vivemos num universo que não é despovoado em parte alguma. Todo o universo, mesmo que fugindo aos grosseiros olhos humanos ou às percepções da matéria grosseira, existem vidas e ondas, energias e raios que vibram em todo o universo. Existe vida em níveis e graus, em instâncias cada vez mais sutis e sequentes que se propagam ao infinito. E André Luiz vai nos dizer que por toda parte a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos grosseiros sentidos dos encarnados, mas cuja vida deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Entre este ponto, nós vamos encontrar a mediunidade, que é uma predisposição orgânica. A mediunidade existe desde que o homem existe, é uma faculdade do espírito. Então, sendo esta ponte que liga os dois mundos, a mediunidade, ela vai permitir que o homem perceba a vida espiritual. Mas existem mecanismos para que essa mediunidade funcione ou para que ela exerça o seu devido papel. A mediunidade independe da moral, independe do conhecimento. Ela por si só existe como predisponibilidade orgânica porque é uma forma em que o ser encarnado irá perceber a vida espiritual. E isso há uma variedade muito grande de graus e existe todo um mecanismo
para que esta conexão e para que a percepção e a comunicação assim se estabeleça. Nós vamos analisar que desde que existe o homem, existe mediunidade. Sócrates andava, segundo historiadores, mediunizado nas ruas, quando às vezes era chamado para um jantar, para uma reunião, às vezes atrasava um pouco porque andava nas ruas em alguns momentos em êxtase, em transe mediúnico, e tinha sempre uma voz que falava com ele. E todos então ficavam admirados para saber o que aquelas vozes orientavam Sócrates. Nós lembramos que Calígula, ele depois de ter sido morto, muito se via os seus despojos mortais no jardim onde fora enterrado, até que quando foi retirado os seus despojos, exumados e incinerados, ele então parou de aparecer. Ao longo da história nós vamos perceber que ainda em Roma, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, diversas vezes aparecia no templo de Minerva. Aparecia, desaparecia, qual se fosse um protesto, uma forma de revolta em que seu espírito se condensava aos olhos dos encarnados. Então a história da humanidade está recheada de fenômenos mediúnicos. Se nos reportarmos à Bíblia, que é um livro, um conjunto de livros históricos, temos ali uma grande quantidade de fatos mediúnicos que nos levam a reflexões. Em Roma nós tivemos Pausânias, que, sendo condenado a morrer de fome, depois de morto aparecia diversas vezes no templo de Minerva, protestando a sua morte. Aparecia, desaparecia para os encarnados. Nós vamos ver também no Novo Testamento, a Bíblia recheada de conhecimentos, de fatos mediúnicos. Nós vamos encontrar em Moisés fenômenos de efeitos físicos, onde o Espírito que guiava Moisés escrevera os 10 mandamentos na pedra. Nós vamos encontrar no Novo Testamento diversos outros fenômenos mediúnicos, em que, entre eles, o fenômeno de Pentecostes, em que os apóstolos foram verdadeiros médiuns e instrumentos da aparição, da materialização, das línguas de fogo que estavam sobre as suas cabeças, da materialização do Mestre. E nós vamos entender que a mediunidade sempre esteve presente desde que o homem existe. Mas esta mediunidade necessita ser estudada, compreendida, trabalhada e bem utilizada, porque é uma ferramenta para o progresso geral da humanidade. Feliz é aquele que, na condição de médium, se coloca a serviço do bem. Mas a vida do médium não é uma vida de flores, de maravilhas e de alegrias. Todos os médiuns, diga-se de passagem, aqueles devotados ao bem, tiveram também os seus martírios, as suas dificuldades. Lembramos na história de Joana d'Arc, que, ouvindo as suas vozes espirituais, aqueles que a dirigiam, entre eles o espírito do arcanjo Miguel, que era o seu guia espiritual, o sacerdote da igreja lhe perguntara: já que tu ouves as vozes, será que esses espíritos vestem roupas? Ela olhou nos olhos do sacerdote cínico e hipócrita e respondeu: e o senhor acha que Deus não teria com que vesti-los? E fica na história da humanidade a presença de Joana d'Arc e de tantos outros médiuns. Lembramos atualmente de Francisco Cândido Xavier, esta figura notável que foi instrumento, juntamente com Valdo Vieira, deste livro presente do nosso estudo, Mecanismos da Mediunidade, tido como o maior paranormal do século XX. Francisco Cândido Xavier conseguira, entre seus defeitos humanos, copiar com a máxima fidelidade possível e transparência
a mensagem dos Espíritos. O que leva um médium a ser um instrumento fiel? Aí nós vamos encontrar dois elementos importantes: o conhecimento e a moralidade. É preciso que haja conhecimento, porque a mediunidade ela traz duas condições: as condições de efeitos intelectuais, que são as manifestações intelectuais, onde os espíritos transmitem ideias, pensamentos e ali vão formando verdadeiros conteúdos intelectivos, e as manifestações físicas, que são aquelas que os espíritos movimentam, interferem diretamente no mundo material. Com a chegada do Espiritismo, que nós já temos mais de um século de doutrina espírita na humanidade, nós ainda vemos o quanto precisamos amadurecer e melhorar. Porque o estudo, a compreensão da mediunidade nos leva a entender que o médium necessita cada vez mais melhorar-se para afinar-se como um instrumento fiel possível. Quando analisamos a mediunidade, nós vemos que existem intensidades, graus de mediunidade, tipos de mediunidade. Existem os médiuns, conforme Kardec, os médiuns falantes, que hoje nós entendemos como psicofônicos e que também está no livro dos médiuns. Eles podem ser audientes, eles podem ser médiuns videntes, já que a vidência é uma faculdade anímica, mas pode se tornar uma experiência mediúnica quando este médium serve de intermédio para o mundo dos encarnados. Nós vamos ver a faculdade da psicografia. Todas essas são manifestações inteligentes. Nós vamos ver que os médiuns podem ser instrumentos de manifestações físicas. São os médiuns dotados de um quanto maior de ectoplasma para que os espíritos interfiram diretamente no mundo material. Então, essa mediunidade ela tem como base o que André Luiz nos descortina, né? E nos mostra as leis. A lei de base da mediunidade nos seus mecanismos é a lei de sintonia. Nós somos antenas transceptoras, transmitimos e recebemos ondas, informações, pensamentos. Nessas ondas mergulhados no universo, André Luiz nos leva a perceber as chamadas percepções. Dentro do campo das percepções, existe um elemento primordial, chamado ideoplastia, a capacidade de realizarmos pensamentos forma. Certa feita, André Luiz, em uma de suas obras, estava no mundo espiritual vasculhando as regiões, quando de repente olhava o planeta Terra e via numa região do alto que várias formas, como se fossem pássaros coloridos. E ele pergunta ao seu instrutor o que são aquelas aves, aqueles objetos que sobrevoam o espaço, a atmosfera terrestre. E o instrutor lhe diz, são pensamentos forma, André Luiz. Ali são as ideoplastias individuais e coletivas que se desprendem basicamente dos encarnados. Todos nós que pensamos somos espíritos, encarnados ou não, geramos a chamada ideoplastia, que é o conjunto de pensamentos, a alimentação da vontade, a repetição condicionada, a manipulação de energias, gera o corpo, a forma, e isso faz com que se estabeleça a ideoplastia. Então, nesse mecanismo, quando nos referimos à mediunidade, nós vamos entender que a ideoplastia contribui, porque faz parte da vontade do médium, que emite pensamentos e alimenta esse corpo de pensamentos, gerando ideias, e faz com que uma psicosfera se forme em torno dele. E na lei de atração, evidentemente, irá atrair espíritos afins. André Luiz vai nos falar também sobre o chamado campo mental. Neste campo mental, que seria
uma extensão do perispírito e ao mesmo tempo fazendo parte do mesmo, neste campo mental, André Luiz vai nos falar sobre o hálito mental. A nossa energia em torno de nós mesmos. Um campo de energia que circula em nós, que poderíamos dar o nome de aura espiritual, que poderíamos dar o nome, conforme André Luiz, de hálito mental. É a energia que circula conosco e que vai onde nós vamos. E na nossa chegada, na nossa presença, na nossa participação, nós irradiamos essa energia como um verdadeiro hálito. Daí a importância da vigilância, do cuidado com os nossos pensamentos, daquilo que pensamos. Joana de Ângeles vai nos dizer: observai as nascentes do teu coração, porque é no pensamento que começa a vida. Pensamento é vida e vida é força. Nós vamos analisar que o pensamento manipula as energias e tem como mola propulsora a vontade. Vejamos que o conjunto de fatores vão participar desta faculdade divina, estabelecendo a conexão com a vida espiritual. Mas esse mecanismo que engendra esses, como diversos outros fatores, é que vão estabelecer uma mediunidade para que se possa utilizá-la como instrumento para o trabalho do bem. Mas o médium, a depender da sua escolha, a depender daquilo que ele se permita, ele poderá ser instrumento tanto de espíritos bons e nobres, quanto de espíritos perversos, pervertidos, inferiores. Espíritos perturbados e perturbadores que criarão os maiores embaraços possíveis. E esse médium deverá buscar o conhecimento. Espíritas, estudai, está no Evangelho, instruí-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos o primeiro, instruí-vos o segundo ensinamento. Então deveremos buscar o exercício dos nossos sentimentos, trabalhar o coração. Quantas vezes poderemos estar tomados por ressentimentos, por dificuldades. Joana de Ângeles ainda tem uma mensagem que ela nos fala sobre as tarefas do bem. E nessas tarefas do bem, quantas vezes nos decepcionamos? Elegemos um trabalho do bem para realizar e quantas vezes começamos empolgados e felizes, pessoas se aproximam para nos auxiliar, mas daí adiante surgem as dificuldades naturais de toda e qualquer tarefa, em todo e qualquer momento da humanidade, do ser humano, poderão surgir. E aqueles que nós depositávamos as maiores confianças começam a minar, e então vem o desânimo, a desistência, e quantas vezes nos vemos abraços com a decepção, com a tristeza, com o abandono, com a solidão. E aqueles que se determinam no caminho de Jesus jamais deverão olhar para trás, jamais deverão desistir e sim ter a certeza do bem que se tem a fazer. Não se permitir também a vida contemplativa, de ficar isolados, com medo de enfrentar as dificuldades. Lembramos do espírito Amélia Rodrigues, que ela nos conta em uma de suas obras, que é Simão Pedro, depois da partida do mestre, ele retirou-se no campo, havia um campo muito belo, com um trigal enorme, algumas flores, e ali estava de manhã a meditar bastante e orar, quando de repente ele via o astro-rei fulgurante no céu. Dali em diante apareceu um outro sol, e ele disse: que será? Será uma outra forma de sol vinda dos céus? E aquela luz dourada, muito clara, começou a tomar os contornos humanos, e ele reconhecera que era a presença de Jesus. Fulgurante e pairando no céu, suspenso no ar, o Espírito do Cristo estava ali na sua frente, mas trazia um tom de melancolia. Era a compaixão de Jesus pelas inferioridades e pelas fraquezas humanas. E ele disse: Senhor,
Vós estáis aqui para me ajudar. Ah, que bom, Jesus! Jesus disse: ah, Pedro, eu te amo tanto, mas infelizmente não posso me deter. Temos muitas tarefas e eu vou para a mansão, a casa do caminho, onde os desgraçados e os infelizes esperam por mim. E aquele sol deslizava no céu e fora pousar exatamente na casa do caminho, onde, ali sendo a casa da passagem, abrigava os coxos estropiados, aqueles que não tinham esperança da vida, senão a certeza da vida espiritual. Não tinham esperanças humanas, porque as autoridades romanas, a política da época, a vida social, não permitia que os infelizes tivessem sequer nomes nos registros da sociedade. Mas Jesus era a esperança, porque Ele era o pastor das ovelhas sofridas e adoecidas. Então, a tarefa da mediunidade, não sendo um mar de flores, encontrará diversas vezes desafios. E o médium que se valoriza, o médium que respeita as coisas de Deus e entende a proposta da doutrina espírita, certamente utilizar-se-á de meios para buscar forças na prece, na tarefa do bem, para poder prosseguir. E Emmanuel já nos diz: quem serve, prossegue. Então André Luiz, ele nos traz esses mecanismos da mediunidade. Vejamos que está no plural, porque são diversos mecanismos que estabelecem esta faculdade nobre para que o médium, utilizando-a de forma correta, ele possa ter bons frutos. É a figueira seca que não dá bons frutos quando mal utilizada ou não utilizada, mas bons frutos e flores quando colocamos nas mãos de Jesus. Aí a gente vai perceber que essas ondas e percepções, onde estamos mergulhados, o médium tem essas percepções. Muitas vezes o médium, ele no início da mediunidade, é muito natural que tenha dúvidas, as incertezas, mas os espíritos nos dizem que ao longo de alguns anos de dedicação, esta aparelhagem, como um dial de um rádio, vai se afinando, vai se melhorando, quando ele vai se dedicando, quando ele vai levando a sério. E isso leva em média 8, 10 anos, mas se já tem 20 anos, 30 anos e o médium ainda não se posicionou, ainda não se afirmou na seriedade, aí muita coisa está a desejar. André Luiz ainda nos fala sobre um grupo de reunião mediúnica, onde havia uma senhora que, naquela reunião, um grupo de 10 pessoas aproximadamente, ela trazia no alto da cabeça, no chakra coronariano, uma espécie de cone espiritual. E aquele cone que tinha uma direção para o alto chamou a atenção de André Luiz. E ele pergunta ao seu instrutor por que ela era a única pessoa que portava aquele cone na sua cabeça. E o benfeitor explicou que ali se tratavam de 20 anos de dedicação séria a Jesus, de dedicação ao próximo com desinteresse, de sacrifício por vencer as más inclinações e servir ao próximo através do Evangelho de Jesus. E ela tinha, pelo exercício e pelo bem que ela fazia, uma conexão já estabelecida com o seu mentor espiritual. E ali, na facilidade, na desenvoltura, ela conseguia contribuir de forma mais eficaz no trabalho. Muitas vezes poderemos nos sentir insuficientes, despreparados, ou que os espíritos talvez não nos correspondam na tarefa espiritual. Mas nós vamos lembrar agora do livro Diversidade dos Carismas, em que Hermínio Corrêa de Miranda, ele faz um relato neste livro, Diálogo com as Sombras. Ele fala sobre uma mulher que participava do grupo mediúnico há muitos anos. E ela então, depois de um certo período,
passou a se sentir incapaz, insuficiente. Achava que não contribuía tanto, porque não tinha uma mediunidade ostensiva, era uma pessoa que não produzia mediunicamente aos seus olhos, e então resolveu sair do grupo. O grupo, como gostava muito dela, respeitou a sua decisão, mas ficaram entristecidos, de certa forma, porque era uma pessoa muito séria e muito dedicada, não faltava às reuniões, sempre que possível estava presente e colaborativa. Tinha as preces sinceras e humildes, que comovia a qualquer pessoa que ouvisse. E então, certo momento, veio um mentor espiritual e, dando uma comunicação, ele disse que a nossa irmã, que era a senhora referida, fazia muita falta, porque ela tinha uma dedicação muito imensa, muito grande, que as preces que ela fazia muitas vezes no íntimo do seu coração, durante o trabalho mediúnico, fornecia ao mundo espiritual energias específicas que eles conseguiam, através das vibrações de amor que aquela senhora desprendia, resgatar determinados espíritos suicidas que estavam emaranhados com muita dificuldade nas zonas umbralinas. Então, é preciso perceber que a tarefa da mediunidade, a tarefa espiritual, o trabalho mediúnico, ele ocorre principalmente no nosso mundo íntimo. Tudo aquilo que externamente é tido de forma espalhafatosa, chama muita atenção, muito barulho, com certeza deixa a desejar em situações de base, em essencialidade. Mas o trabalho espiritual, mediúnico, ele é de dedicação, de seriedade, e pelo exemplo dessa senhora, o que precisava era, na verdade, dar continuidade, porque existem tarefas que é melhor que aconteçam no anonimato, a dedicação, e a mediunidade é uma dessas. O médium, quando se permite chamar muito a atenção, ou disputar, ou sentir-se exclusivo instrumento de espíritos nobres, certamente está sendo enganado, muitas vezes pelas suas ideias, e já sendo vítima de espíritos inferiores e enganadores. Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai nos falar sobre isso, que, falando na obsessão, capítulo 23, que deverá estar atento, porque a obsessão começa de forma simples, pensamentos sugeridos, ideias, o médium começa a se questionar, por que criticaram a comunicação que eu dei? E nós pedimos licença para recordar que visitamos certa feita um grupo mediúnico em que chegamos, sentamos como ouvinte, como participante, ouvinte e espectador. Então, uma médium, ela começou a psicografar. Psicografava com um braço e com outro braço. Eram dois espíritos ao mesmo tempo. Ela estava na tarefa mediúnica há aproximadamente 1 ano, que estava no centro. Entrou, participou do grupo de estudos, ficou aproximadamente 3 meses. E 1 ano depois já estava célere na tarefa mediúnica. E depois que vieram as comunicações de psicografia, ela psicografava de 2 em 2 mensagens de espíritos diferentes. Uma delas assinava Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Na outra assinava Allan Kardec. E quando nós fomos ouvir o contexto, o conteúdo da mensagem, qualquer pessoa que tivesse a menor base de entendimento via que se tratavam de palavras esdrúxulas, de uma cultura empobrecida. Então Kardec vai nos chamar a atenção sobre as questões do médium, a condição moral do médium, que é essencial para o seu desenvolvimento, para o bom uso da mediunidade. Então, André Luiz, falando-nos sobre a necessidade de sintonia, ele nos diz: não se veja
em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana inviolável em seu livre-arbítrio. A vontade do médium é preponderante no fenômeno mediúnico, nos mecanismos da mediunidade. Porque a vontade do médium vai impulsionar os pensamentos na direção em que o seu livre-arbítrio conduzir. E aí André Luiz ainda fala sobre a descompensação vibratória. A maioria de nós, criaturas terrestres, vivemos nessa chamada descompensação vibratória, em que necessitamos muito de melhorar as nossas condições mentais, o que pensamos, como agimos, como lidamos, como construímos e alimentamos o nosso hálito mental, para que na lei de sintonia já refletida, nós tenhamos as companhias espirituais benfeitoras que nos auxiliem na tarefa do bem, tanto quanto no nosso cotidiano. André Luiz nos fala ainda sobre a reflexão, reflexo condicionado. Nós recebemos impulsos também mentais de espíritos. Kardec, no Livro dos Espíritos, falando da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, ele nos faz refletir sobre a importância dessas influenciações. O que é nosso e o que é dos espíritos? Geralmente, os primeiros pensamentos são nossos. Mas isso é importante? Nem sempre. O que é importante é se o pensamento é bom ou se o pensamento é ruim. Quando temos uma ideia, muitas vezes o pensamento pode ser nosso. Quando em seguida vem outros pensamentos sugeridos pelos espíritos, um turbilhão de pensamentos nos assalta. Mas a natureza do pensamento é que deveremos dar atenção. Esse reflexo condicionado é quando muitas vezes somos influenciados e nos permitimos viajar nesses pensamentos. Existe também a chamada reflexão condicionada. É quando nós emitimos pensamentos e de forma reflexiva o pensamento vai e retorna para nós. Emmanuel nos fala que não nos basta que apenas peçamos o auxílio divino. É necessário que não somente a bênção divina desça até nós, mas que também nos elevemos ao alto, para que ocorra a chamada conexão luminosa, ou seja, para que o mundo espiritual chegue até nós e nós também venhamos de encontro, cheguemos a ir de encontro ao mundo espiritual. Daí, no mundo espiritual, segundo André Luiz, existem os receptores de prece, aparelhagens espirituais que registram as intensidades emocionais, sentimentais daqueles que oram. E ele faz ainda uma leitura das pessoas que oram como se fossem verdadeiros caldeirões fervilhantes, borbulhantes, que quanto mais a vontade é acionada, quanto mais o desejo, o querer profundo de melhora, de busca naquilo que temos como objetivo na prece, mais esse caldeirão borbulha e mais as ondas caloríferas são intensas. Assim compara-nos André Luiz quando estamos orando, como se ele olhasse-nos e visse o nosso campo espiritual, a nossa aura espiritual. Então, a vontade, ela é determinante. E quando falamos da influência negativa dos espíritos ou influência dos espíritos inferiores, Kardec vai nos dizer que a persistência no bem, o desejo sincero, a vontade de melhorar-se, faz com que os espíritos inferiores desistam de nos perturbar.
Não basta apenas um querer fragilizado, mas basta o desejo sincero, honesto. E todo médium que busca servir a Jesus, mesmo que cheio de defeitos, é como diz o espírito Alta de Souza, o médium que padece de obsessão ou de interferência dos espíritos inferiores e deseja fazer o bem, é qual estrela engastada num vaso de barro. O vaso de barro é a obsessão, que tenta obscurecer, que tenta apagar, mas a estrela permanece, porque é aquele trabalhador do bem que não desiste. Mesmo que exista o barro, mas nas brechas a luz transpassa e continua a brilhar, porque temos como combustível o Evangelho do Senhor. E o Evangelho de Jesus, meus amigos, será sempre a diretriz para a nossa vida. Padecendo as mais difíceis situações, vítimas das mais cruéis influenciações espirituais negativas, quando temos a vontade firme ou buscamos fortalecer esta vontade no bem, nós conseguimos vencer. E André Luiz vai nos falar sobre a grandeza da oração. Ele diz que observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Com André Luiz nós vemos que a oração, a grandeza da oração tem um papel renovador e é uma ferramenta que nos utilizamos para iluminar. Como diz Bezerra de Menezes, orar para recarregar as baterias da alma, orar para elevar-se ao divino e poder se conectar e conversar com Deus. Cada um de nós tem uma forma de conversar com Deus particular, e isso é que é o importante, que conforme ainda Joana de Ângeles, em cada um de nós existe um recanto seguro no coração para falar ou escutar a Deus. Tenhamos a mediunidade com Jesus como sendo uma grande oportunidade para podermos seguir no caminho do bem. Nós lembramos que há poucos dias fomos numa comunidade próxima aqui em nossa cidade, Feira de Santana, na Bahia, visitar a comunidade com o nome São José, e era dia 19, dia de São José, em que nós fomos levar alguns víveres, muitas crianças, muitas famílias presentes, pudemos trocar com todos os cuidados necessários e sanitários, devido ao momento em que nós vivemos, levamos as doações e adquirimos os sorrisos das crianças. Pedimos licença à liderança da comunidade para então fazermos uma prece a Deus de gratidão. Naquele momento da prece, nós podemos ver de forma gigantesca as vestes com as características masculinas. E quando nós olhamos, era na verdade uma grande estátua formada com a mesma aparência da estátua que tinha na igrejinha, na capela do São José. E então aquilo foi-nos curioso, muito curioso. E os espíritos amigos nos orientaram que se tratava de uma ideoplastia construída há décadas pelas famílias da comunidade.
e que aquela forma, pensamento, aquela imagem ideal plasmada que fora construída há décadas, aproximadamente 30 anos, tinha a possibilidade de conexão direta com o espírito de São José, razão porque a comunidade recebia, através da ideoplastia, que era uma solicitação e uma recepção, a bênção do padroeiro daquela comunidade. E naquele dia em especial, que se comemorava o dia do São José, o ambiente estava mais luminoso e a líder da comunidade realmente nos disse: graças a Deus, mesmo a 20 metros de distância da comunidade, passando uma BR, nunca houve um acidente. Nunca uma criança dessa atravessou essa pista sendo vítima, e nós completamos e nunca vai acontecer. Porque o bem predomina nesta comunidade e o pensamento do bem é força. Tudo que nós pensamos e fazemos no bem permanece, porque o bem é a luz que se acende e a escuridão é apenas a ausência da luz. Tenhamos na mediunidade a ferramenta onde, com Jesus, ela se torna iluminada e abençoada. Aqueles que estão na tarefa mediúnica, estabeleçamos no Evangelho de Jesus a diretriz para que, com respeito às coisas espirituais e o serviço ao próximo, possamos ver na mediunidade a tarefa do bem. Tenhamos, no mínimo de Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier, o exemplo de que renunciava várias vezes. Quantas vezes chegavam e diziam: Chico, falaram de você, olha a reportagem de jornal. Ele silenciava, colocava o noticiário na gaveta, muitas vezes não lia, e ali deixava e orava em silêncio. E prosseguia. E depois de tantos anos de mediunidade, perguntou: o Brasil já ganhou? Já, Chico. Deitou, tomou o seu cafezinho, foi o seu chá, que ele tinha muito hábito. De repente, deitou, juntou as mãos, começou o Pai Nosso. E segundo os Espíritos, não continuou até o fim o Pai Nosso, continuando do lado de lá, na vida espiritual. Havia uma escada, segundo o Espírito Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, que em cada degrau dessa escada estava um apóstolo de Jesus esperando por ele. Olhou em volta, a multidão o aguardava. E na multidão, lenços brancos de tantas mães da cidade de Pedro Leopoldo, do Brasil, do mundo. Eram mulheres simples, crianças, velhos que ali estavam acenando em gratidão a Chico. E ele, comovido, não sabia por que tantas pessoas o agradeciam e nem o porquê. E depois da escada, nos últimos degraus, estava de braços abertos a presença do próprio Jesus, que recolheu Francisco Cândido Xavier. Palavras de Joana de Ângeles. Foi recebido diretamente por Jesus. E as palavras, certamente, que ele deveria ter ouvido foram as mesmas que Maria Madalena, a rediviva do Evangelho, ouvira: tu atravessaste a porta estreita. Depois de muito amares, entra na vida, porque tu conseguiste atravessar a porta estreita. Agradecemos a todos vocês que nos assistem, que nos ouviram hoje, e queremos deixar este livro para o estudo. Que procuremos o livro Mecanismos da Mediunidade e estudemos para fortalecer nossa compreensão
de que entre a terra e o céu pairam as bênçãos de Deus e a mediunidade com Jesus é ferramenta luminosa para o trabalho do bem. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê louvado, Jesus, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Muito obrigado, Senhor.